Vamos ao Jefferson aí, ó. Boa noite. Canário York intenso tem forma diferente? Qual a melhor forma para juntar? Deixa eu ver, entendi. Cadê? Boa noite. Canário York intenso tem forma diferente? Qual a melhor forma de julgamento? Então, Jefferson, o canário intenso, na maioria das vezes, ele tem uma estrutura mais enxuta, né? Só que hoje, nós temos intensos com plumagem longa também. Foi-se o tempo em que o intenso tinha plumagem curta. Por exemplo, eu tenho um branco, um York branco. Eu fiz um acasalamento que todo mundo condena, mas que eu achei o necessário. Um branco com plumagem frouxa. Eu coloquei ele em 3 fêmeas intensas. Então eu fiz um fundo branco com 3 intensas. Tá? É contra a proposta, contra o que todo mundo fala, né? Mas, se você não faz algo diferente, você nunca vai ser um destaque, não é verdade? Você tem que fugir à regra, que nem sempre é regra, porque hoje tem muito York intenso, com plumagem muito mais longa que nevado. Você vê hoje nevados muito mais enxutos que muitos intensos. Então hoje é relativo. Passou a ser só tonalidade do lipocromo, o intenso ou o nevado, porque estrutura de pena é o que você tem que observar na hora de fazer o acasalamento, sempre buscando os plumagens mais enxutas. E na parte de julgamento, né, que você colocou ali, qual a melhor forma para julgamento, no York, onde o segundo item de julgamento é plumagem, a plumagem tem que ser bem compacta, bem aderente, sedosa a plumagem, sem penas sobrando na cloaca, sem penas sobrando na pestana, onde a gente fala, né, ou nos flancos. Esse é o Yorkshire ideal, seja ele intenso, nevado ou fundo branco. Beleza? Deixa eu complementar só a pergunta dele aqui, o seguinte, qual a melhor forma de julgamento, né? Quais canários assim, que você vê que destaca melhor? Os intensos ou nevados, assim, em questão de forma? Você consegue bater o olho e falar assim, os intensos é melhor, os nevados é melhor? Numa porcentagem, eu acho que o nevado vai melhor. Vai melhor? Vai. Eu estou falando, memorizando aqui os lipocrômicos, né? Mas nos melânicos, assim, é a mesma proporção. Tanto intensos como nevado, eles estão com uma qualidade equivalente, viu? Porque eles têm a plumagem completa do ancestral, né? Ele tem lipocromo, ele tem eumelanina negra, ele tem eumelanina marrom e ele tem felmelanina. Ele tem tudo que tem na estrutura de um canário ancestral. Então, automaticamente, ele é mais fácil de você trabalhar a plumagem. E olhando assim, pensando nos lipocrômicos, os nevados ainda são melhores que os intensos. Se apresentam muito mais na mesa e eu estou falando aqui da minha criação também. Tirei muito nevado bom esse ano. Nossa. Fiz uma mesa de fêmea nevada ali, foram umas 30 e poucas fêmeas, todas iguais. Se você trocar de lugar, você não sabe quem é quem. Tá lá no meu Facebook, lá. Acho que eu postei elas. Ou foi no grupo do York, não lembro. Deixa eu passar para o próximo aqui. Canário JM, boa noite. Jorge e Matheus fazem parte do nosso clube também aqui. Criador de amarelo mosaico, minha fêmea e minha macho. Tiago Teixeira. Fabiano, qual é a farinhada que você passou a fornecer? E aí é o seguinte, eu já vou complementar a pergunta dele aqui. Já vamos para o manejo. Aí você me fala aí o manejo de alimentação, farinhada, se dá extrusado ou não, sementes. Fala para a gente como é que você faz esse processo na criação aí. Cara, minha alimentação ela é meio básica. Eu não dou verdura. Eu dou alpiste puro e não dou extrusada. Tentei 2 anos uma extrusada, só que eu posso falar de determinada marca. Para eu falar se é bom ou se é ruim, eu teria que experimentar todas, né? Porque provavelmente dá uma diferença entre fábrica e fábrica, né? Da que eu usei não deu certo. Eu fiquei 2 anos sem criar, praticamente. Nasceram muito poucos filhotes, sabe? Você via que os canários assim, eles não tinham aquela mesma saúde de quando comiam semente, aquela mesma movimentação. Então a extrusada para mim não deu certo. Nas raças grandes,
Nas pequenas parece que eu estava dando semente, sabe? Tipo, no Arlequim, alguns de cor que eu ainda tenho, não fez diferença nenhuma. Mas o meu foco são os grandes, né? Então, aí passei alguns anos já, eu falei 3 anos, mas acho que faz uns 5, 8 anos, cara, que eu passei a dar Mega Azul nos meus canais. Mega Azul. Eu criava com uma determinada farinhada desde que saíram as farinhadas. Eu sou antigo, né? Eu sou do tempo que a gente fazia farinhada porque não tinha farinhada pronta no mercado. Existia uma da Alcon, então vou falar de marca aqui um pouquinho, que a gente dava, mas era difícil de encontrar, difícil de comprar. A gente ia lá no mercado, comprava germe de trigo, farelo de soja, comprava tudo aquela biju, daí você comprava um premix, nossa, você fazia aquele, daí você anotava as medidas, colocava óleo de fígado de bacalhau, às vezes óleo de coco, tanta coisa a gente dava naquela época que não tinha opção, né? Aí, quando saíram as farinhadas, eu passei a dar uma determinada farinhada, até que comecei a ver que faltava um pouquinho de nutrição nos meus canários, e a média também não era aquelas coisas, sabe? A média de filhotes. Porque a média de filhotes está intimamente ligada à nutrição, né? Tem um relacionamento estreito com a nutrição. Aí passei a dar a Mega Azul, porque daí fiquei amigo do Luiz Fernando, né? E ele sempre insistindo para usar a Mega Azul, e eu sou meio difícil de mudar algo que está dando certo. Aí passei a dar FA16, que é a exigente, e passei a dar a Germinex úmida. E passo o ano todo dando farinhada úmida para os canários. Sempre. Independente de ser época de cria ou não, eu dou farinhada úmida para eles. Todo dia, toda manhã. Acho que a alimentação é só isso que eu dou. Farinhada, irmão, vou te falar uma coisa. Você tem que dar farinhada de uma empresa que você confie. Sabe por quê? Porque você está aqui com o produto final. Você não está vendo o processo de industrialização do negócio. Não está vendo e não vai ver. Isso aí é só para o técnico ir lá avaliar, né? Ver se o lote é aquele lote correto, se toda a farinhada vem com carimbo de um lote mesmo, que foi vistoriado, sabe? Tem um controle de qualidade. Eu trabalho na área de saúde, né? Então, essa parte de controle de qualidade, validade, essas coisas, cara, então, eu sou rigoroso, porque eu tenho que fazer muito relatório para a Anvisa, né? Então, eu sei que a parte da farinhada, eles têm que fazer muitos relatórios para o Ministério da Agricultura, né? Então, tem coisas aí que se a gente colocar na balança e parar para pensar. E outro detalhe, pessoal, eu vou ser bem sincero agora, não falando da marca, né? Mas o que eu escuto todo dia, porque o pessoal sempre me liga, me chama, que farinhado você dá? Ah, eu dou Mega Azul. Ah, mas é cara, né? Puta vida, né? Daí você coça a cabeça. Tudo tem um custo-benefício, né, cara? Os valores nutricionais deles é uma coisa que eu não tem como eu comparar o que eu dou hoje com o que eu dava antes. Não tem comparação. Até pela média de filhotes que dobrou. Como é que eu vou comparar uma alimentação que dobrou minha média de filhotes com uma alimentação que eu dava antes, que era metade? Só esse dobro de filhotes dá para mim dar farinhado por 10 anos para os canários, entendeu? Entende? Então, você tem que colocar na balança. Outro detalhe importante que o pessoal não observa. O canário, ele come 30% do que ele comia antes. Então, a conta que você vai fazer é 30% de quanto você gastava, na verdade, né? Em peso, você não vai dar o que você dava antes. Sabe, eu não sou patrocinado, nada, entende? Eu estou falando que é verdade mesmo, né? Não, é o que aconteceu comigo. Eu relutei para trocar, quando troquei assim, foi da água para o vinho, cara. Não tem mais aquelas fezes aquosas, sabe? Porque o alimento super premium, ele não tem eventuais substitutos. Você já viu que as farinhadas mais baratas tem, diz lá, eventuais substitutos. Isso, Como eu falei, eu sou ruim para falar de nutrição porque eu não manjo nada de nutrição. Mas eu sei o que é um eventual substituto.
né? Por exemplo, encareceu lá, que nem o moço perguntou ali do farelo de soja. Encareceu o farelo de soja, o cara vai no eventual substituto, que é mais barato. Entendeu? Ele vai colocar os eventuais substitutos. E não tem o que não subiu hoje no nosso Brasilzão aí. Claro que para baratear a farinhada, os caras vão reduzir a qualidade dos produtos que eles estão colocando na farinhada. Já um alimento super premium, ele tem que ser exatamente aquilo que está ali no rótulo. Ele tem que ser aquilo. Não vai mudar. Então eu sei que se eu for dar essa farinhada daqui a um ano de volta, ela não mudou. Entendeu? Vou ter a mesma qualidade daqui a um ano. Então, se você colocar tudo isso na balança, e como eu sou chato, né, administrador de empresa, e eu fiz livro caixa durante uns 3 anos. Dá elas por elas. Até um medicamento que eu comprava, visita veterinário, laudo veterinário, o exame, coloquei tudo numa planilha. Coloquei durante uns 3 anos, fazendo livro caixa, para ver como que estavam as contas do criatório, né? A farinhada deu o mesmo valor do que eu comprava antes. Antes chegava farinhado direto aqui. Hoje chega, eu faço uma compra por ano. Entendeu? O peso muito menor. E o valor é o mesmo. Entendeu? Então isso é relativo. É caro na hora de comprar? Claro que é caro. Você compara um pacote de 5 quilos com um pacote de 5 quilos da outra. Só que esses 5 quilos aqui vai durar 3 vezes mais do que vai durar esses 5 quilos aqui. Então você vai fazer uma conta de 15 quilos aqui e 5 aqui, para bater o mesmo valor. Fácil de entender, né? Mas tá bom. Aqui, falando da Megazone, né? Eu até sou suspeito de falar, porque toda vez que eu precisei deles, né? Até fiz algumas lives para trás também aqui, eles me deram apoio também. Não sou patrocinado, tá? Mas fica aquele carinho, aquele respeito, né? E queria te perguntar para você uma coisa, que eu já usei muito tempo aqui, gostei demais da conta, que é uma extrusada, né? A Sementex, da Megazone. Você já chegou a utilizar? Sementex é show. Mas eu tenho 800 canários, né? 1000. Ela é Eu tô top, falando para cara. você. Entendeu? É bacana. Mas, viu, essa farinhada já tá de bom tamanho, né? Porque, deixa eu falar um negócio sério com você. O que o canário ancestral é? O que ele come? Semente, né? Ele é granívoro, né? Agora, se nós tirar tudo que é natural dele, nem puleiro de madeira o pessoal não está usando mais. Não acho certo, cara. Nós vamos tirar tudo que é natural do canário. Entendeu? Eu concordo se você usar o Sementex ou qualquer outra extrusada, né? O Sementex, eu sei que eu tenho uns amigos que usam, é um sucesso, né? Pela qualidade do produto. Mas você deixar pelo menos um potinho de semente para o canário comer, né? Ou pelo menos uma vez por semana, pegar uma banheira lá, encher de semente e dar para o canário comer. Aí sim. Entendeu? Ou na farinhada, né? Pegar, umedecer a tua farinhada do dia ali, você vai lá e coloca a semente no meio ali, para ele descascar, para ele não perder o hábito, a natureza dele. Certo? Então, esse é um pensamento meu também, né? Outra coisa que o pessoal erra é comparar canário de cor ou canário de raça pequena com os canários grandes, né? Porque a diferença é grande de nutrição, viu? Isso feito muitos testes. Cara, canário pequeno, ele vai, cara, com qualquer coisa. Ele tá o dia inteiro comendo. Um York, por exemplo, você vai lá e tá lá no puleiro, cara. Se você olhar ele e fizer um teste, encher um pote de alpiste para ele, e encher de um arlequim, por exemplo, dali 3 dias, vai lá soprar o do arlequim. Deixa 3 dias, não vai acabar. Vai lá soprar, tá quase no fundo. Do York parece que você acabou de colocar, cara. Um canário que não come, cara. Entendeu? Talvez porque ele não se movimenta muito, sabe? É um canário que come muito menos que os outros. Então se eu dou uma extrusada qualquer ou qualquer outra farinhada, como ele come pouco, ele vai se nutrir pouco. Agora, se ele come pouco e ele consegue se nutrir, então você tem que pôr na balança a qualidade do produto que você está usando, que é esse aí Sementex que você usou, né? Eu não usei ainda, não posso falar. Posso falar da experiência de alguns amigos que usam.
No York tem dado certo.